Bem-vindos a mais um Music Talk, podcast que fala sobre música eletrônica. Eu sou a Fran de Campos. Eu sou o João Pedro Vieira. Acho que alguém... Não, calma. Ela fica nervosa assim, cara, normal. Eu? Só eu. Mas hoje a gente tem um convidado muito especial também. De novo, novamente, sempre todos são especiais. O Riva. O pessoal te conhece mais como Riva ou como Komodo? Depende, né? A galera mais antiga é Riva. E tem muita gente nova que é Komodo, né? Igual... É verdade, o pessoal... Tipo, a Jenny fala, o Riva, o Riva. Dificilmente te chama de Komodo, né? Mas tem vezes que ela chama também. Mas isso, Komodo já vem de muito tempo. Eu lembro que... Eu dei uma pesquisada sobre você, né? Que o teu primeiro lançamento foi em 2016, como Komodo. Mas já vem antes? Não. Na verdade, o Komodo veio... Foi justamente quando eu conheci a Jennifer, na verdade. Foi bem... que a Jennifer da House Mag, que foi... Assim, a gente conheceu na praia, assim, numa festa que tava tendo na Praia Mole. E daí... Isso em Foi nesse ano, 2016. Assim, mas eu já produzia já, mas com outro nome. Que massa. Era RVA. Outro dia eu ainda tava até ouvindo essas músicas, assim. Massa. Isso já existe? Existe ainda RVA no Beatport? Sim, no Beatport, no Spotify. Semana passada eu tava lembrando, assim, eu busquei de curiosidade e encontrei lá vários lançamentos, assim, desde 2012, né, que foi o meu primeiro lançamento. Massa. E daí até... Mas assim, eu encaro essa fase mais como uma fase de estudos, assim. Foi 2012, 2016 era uma fase de estudo. Quando eu estava chegando perto de 2016, 2015, eu comecei a fazer algumas músicas que eu comecei a gostar mais, assim, que eu fui mandando pra galera e tive os feedbacks, assim, bem positivos. Aí culminou nisso, nessa sorte que eu digo, né, que foi esse dia que eu conheci a Jennifer por acaso, assim, e a gente ficou super amigo. Mostrei, a gente conversando, eu tava com a minha filha, ela falou que tinha um filho também, a gente tava com minha esposa, ela falou do Yael, que era produtor, daí... me manda música, mandei, já quando me deu o cartãozinho, falei, da diretor da House Mag, eu falei, claro, vou mandar. Mandei, daí já me chamou um dia pra ir na casa dela, vamos montar um projeto, eles estavam abrindo a Music na época, aí eles queriam que eu fizesse um outro projeto com um outro nome que já existia, mas aí eu falei, eu acho que eu queria fazer uma coisa minha mesmo, assim, né, que eu tivesse a minha cara e tal. Aí ela falou, beleza, então. Aí eu fiquei com essa missão de pensar um nome, alguma coisa, e vim com esse nome Komodo na época. E a característica de som RVA e Komodo mudou um pouco? Ou tu manteve, assim, a mesma base de construção e de ideias que tu bota nas tuas produções? Então, mudou do início, né? Quando eu comecei a produzir, eu queria fazer, na época o que estava em alta era aquele Deep House... 2012. 2012, Deep House Pompom, né? Pompom. Que a gente chamava. Que foi a época marcante do Nudisco no Brasil. Isso, no disco, que era... Foi quando o Vintage veio, né? Exatamente. Veio logo um pouco logo junto depois disso. Junto com assim. Carmon. Isso, Carmon, era Jamie Jones, né? Hot Creations, né? Que tava bombando na época. A Adriatic também começou. Foi aí que eu comecei, cara, quando eu até tava trocando ideia com... Quem que eu falei do HNQO esses dias? Que foi o Mano Dom, Que, cara, uma das primeiras músicas que eu escutei, assim, do Low BPM mesmo, que foi aquela Point of View. Sim. Do HNQO. Que estourou com ele, que ele estourou com essa música, né? Que saiu na Hot Creations, né? Foi um EP com 2 músicas, né? Do HNQO. Eu não lembro da outra. Mas era Point of View e tinha uma outra que eu lembro. Essa Point of View foi muito marcante pra mim. Sim, a Point of View estourou na época, né? E então nessa época eu queria fazer esse tipo de som, mas eu lembro que quando eu comecei a produzir o meu primeiro professor, o Marcelo, ele já tinha me falou, olha, você está querendo fazer esse som agora, mas quando você estiver fazendo o som, quando você estiver produzindo bem, esse som já não vai estar rolando mais, vai ser outro som. Verdade. Fui fazendo, e consegui, cheguei a lançar minha primeira música, eu já lancei
Mas assim, não gosto nem de escutar. Tua primeira música é 2016, Komodo? Não, eu digo, a primeira música foi em 202012 mesmo. A primeira música que eu fiz, eu já lancei numa gravadora de... Cara, todo produtor, eu já tive essa... Como é que posso dizer? Essa ansiedade, assim, não, a primeira música tem que lançar. Tem que sair. Mas é que, querendo ou não, é um jeito de... Não, cara, mas... reafirmar ali que, não, tá rolando. Sim, eu fiz um negócio e ela saiu. Não, e esse foi um mega incentivo, né? Porque, pô, já lançar uma música no vídeo, ver seu nome ali, né? Já foi um super incentivo, assim, né? De, pô, velho, não... É isso que eu quero. A validação do trabalho, ali, tu realmente vê, né? Você vê, concretiza, né? Concretiza o negócio. E essa música, ela ainda me rendeu uma amizade também, que era dessa gravadora, que é uma gravadora de Berlim. E eu cheguei a tocar lá por causa desse relacionamento que eu fiz. Até hoje eu converso com o cara. Tocar em Berlim? Sim, toquei em Berlim, foi 2012 mesmo, 2013, na época que eu... Tu tava morando na Europa? Foi quando eu morei na Rússia, né? Eu morei em Moscou por 1 ano. E foi bem essa época, assim. Eu tinha acabado de fazer um curso de produção. E por causa do meu trabalho, né? De publicidade, design gráfico, eu fui contratado por uma agência de propaganda de Moscou e fui morar lá. Nossa, E isso era envolvido com música ou era publicidade, tipo, em geral? Não, publicidade mesmo, né? É o meu trabalho, assim, de urno, né? Que eu já faço já há muitos anos, né? Até hoje eu ainda trabalho com isso. E aí me rendeu essa oportunidade de ir morar em Moscou, né? 2011? Foi 2012, final de 2012 e 2013, até 2013. 2013. Aí tu foi com mulher? Eu fui sozinho, na verdade. Eu tava namorando, quase noivo, assim. E fui pra Moscou. E quando eu fui, ela transferiu a faculdade pra Barcelona. E ficamos nessa, assim. Eu ia pra Barcelona, ela ia pra Moscou. Aí coisa boa. A gente encontrava em Bruxelas, encontrava em Berlim. Casal moderno. Mas quase todo final de semana a gente encontrava. E aí eu já tinha esse contato que é através desse meu professor que foi o primeiro que eu tive o curso, assim, meu primeiro curso de produção. E ele tinha esse contato dessa gravadora e daí esse cara, o nome dele é Alex, e ele fazia eventos semanais, assim, em Berlim. E aí eu falei, olha, tô aqui em Moscou, vamos agitar alguma coisa. E ele... escolhe qual dia aqui, ó. Tem esse e esse. Qual que você vai querer vir? Aí eu falei, beleza. E era um clube? Era um clube bem underground, assim, velho. Lá é underground, né? Nossa, cara. Nossa, isso em 2012, imagina hoje. Não, esse clube ele já até fechou, já. Ele era muito underground. Era daqueles, assim... Era como se fosse uma casa abandonada. Abandonada não, uma casa que um cômodo era uma pista, o outro cômodo era um espaço de convivência, aí tinha o bar e tudo pichado, assim, do chão ao teto, assim. Tá, e antes de 2012, que tu foi viajar, tu já trabalhava com música eletrônica, então tu já tinha iniciado teu estudo de produção? Antes de 2012, assim, né, música eletrônica mesmo, já frequentar evento, de gostar, já vai desde... After, que a gente... não, isso foi antes. Não, foi antes. Então, antes de Moscou? Antes de Moscou. Então isso é uma coisa legal. Isso foi 2004 eu comecei aí, né, 2003, 2004 comecei em rave... Psy, E aí fui cansando de rave, festival, fui cansando, né, de Psytrance, muito acelerado e fui... Muita loucura. Eu tô... Acho que a loucura é igual. Aí fui começando a entrar na onda do minimal. Teve uma época que era o minimal, 2010, assim, 2009. Tipo Lavrossi. Não, tipo... Esse era tipo... Como é que chama? Ceph, Baren. Baren. Na época, até o Joseph Capriati também era tinha uma pegada mais minimal nessa época. John Digweed, eu acho que tinha. Não, John Digweed era mais prog, mas assim, esses caras nos argentinos, Ceph, Baren, era bem minimal, assim. Boris Brejcha também era minimalzaço. Era bem minimal. Minimalzaço na época. Eu escutava, tipo, Boris Brejcha, mas era Loikut junto, só que esses caras acho que são mais minimal techno. Eu acho que... veio cânio, vinha muito cânio pra cá, né? Isso era lá em BH, né? Isso, em Belo Horizonte. Aí eu comecei em 2010, assim, comecei a tocar, né? Aí um amigo meu fez um curso em São Paulo, comprou equipamento, comprou as picape das Technics,
E aí a gente ia pra casa dele sábado e ficava o final de semana inteiro praticando. E no vinil, né? Era com o time code, né? Aquele vinil do Traktor, mas era assim, a gente não tentava fazer o negócio sem roubar. Aí a gente foi aprendendo a mixar. Daí... Melhor jeito, né? Aprendeu ali, cara, tu toca qualquer CDJ, qualquer controlador. Aquilo ali qualquer foi coisa. Escola. Só que a gente ainda assim ainda não estava muito preparado, mas mesmo assim apareceu uma oportunidade de um clube lá em Belo Horizonte que estava meio falindo assim. E aí o cara tava oferecendo as quintas-feiras pra gente. Aí o Marcelo, que foi esse meu professor, ele me chamou, falou: olha, vai aparecer esse clube aí, vocês querem fazer? Aí a gente falou: vamos fazer. Aí pegamos, começamos. Mas era muito, muito fraco, assim, na quinta-feira não virava. Uhum. Mas só que a gente fazia tudo direitinho, né? Eu, como já trabalhava com o design, então eu fazia as artes, e as artes ficavam legais. A gente ia lá de dia, mexia, esse Marcelo, ele pegava as caixas de som, abria, fazia manutenção, que tava um monte de coisa estragada. E o Bernardo, que era o outro parceiro é uma função. nosso, a gente fazia tudo junto, assim, era nós três. Então a gente deixou o clube assim com a nossa cara, a gente pintou o clube, ele tentou fazer uma coisa meio premium assim, meio né? Meio topzera. Só que ele não conseguiu. Acho que o dinheiro dele acabou no meio do caminho e ficou uma coisa no... Que é investimento, né, cara? Ainda mais mexer na estrutura de um lugar. E é caro. Sim. Só que assim, ele tentou fazer, né? Tinha uns camarotes com sofá, umas cortinas, só que não ficou uma coisa meio brega, assim, porque ele não chegou a investir o que precisava mesmo pra ficar topzera. Aí a gente pegou e falou: velho, vamos tirar isso aqui. Tirou cortina, tinha um carpete, velho, imagina, um carpete. Carpete na balada. Chique. Aí Chique, já recebeu as pessoas Chique. no carpete. Que era vermelho também? Daí a gente pintou de preto, a gente pegou uns desenhos aqueles desenhos antigos, Betty Boop, que era meio psicodélico, assim, fazia uns videozinhos, deixava rolando na televisão ali enquanto tocava, isso. E o cara foi vendo, os meninos trabalham direito, né, não tá virando, porque quinta-feira era um dia ruim mesmo na cidade, assim, no Belo Horizonte não tinha muito essa cultura, assim. Dia eletrônico, né? Tinha o Deputa Madre, que era o clube que bombava, mas era sexta, sábado e domingo, quinta-feira era fraco. Mas aí a gente um dia teve a ideia do after. Sempre tem um after. Porque assim, o Deputa Madre acabava, tinha a festa lá, enchia, bombava e acabava às 7 horas da manhã em ponto, né? Vocês fizeram nesse lugar? Não, aí a gente pegava... a gente fez nesse outro lugar, que era a M Lounge, que chamava. Aí um dia a gente saiu de lá, deu 7 horas da manhã, acabou, desligou o som, acendeu a luz, todo mundo ficou lá e ficava o povo lá na porta, lá, né? E agora, o que nós vamos fazer? Aí vamos lá pra casa, o outro falou, vamos fazer tal coisa. Aí um dia a gente teve essa ideia, velho, vamos fazer um after. A gente combinou com os caras da festa pra gente entregar os cartõezinhos lá. E quando deu 4 horas da manhã a gente começava, vai after. E aí a gente já deu 5h30, assim, a gente já saiu antes, passamos lá. Eu fui em casa porque eu tinha o CDJ e o CDJ do clube não funcionava, fui pegar os meus. Na hora que a gente chegou lá, uma fila na porta, a gente já, que isso? Aí já subimos, entramos lá, ligamos o CDJ e aí começou, velho. Até meio-dia, né? Foi. Aí virou. Aí uma vez por mês a gente tava fazendo, virou meio que essa cultura, né? Essa cultura, de after. E aí o negócio foi crescendo e foi nisso. Aí e da networking também, galera que frequentava lá. E foi aí que a gente foi realmente entrando na cena, assim, conhecendo quem fazia as festas, porque aí a gente já chegava com uma proposta, né? A gente chegava, não era mais, olha, a gente quer fazer o after da sua festa. O cara era interessante também, porque a galera quer ir pra algum lugar, quer continuar. Exatamente. E o cara, ele morava em cima, tinha o Deputado Madre, era balada, e ele morava em cima, assim. Então dava 7 horas da manhã. Ele não queria ficar aquele tanto de gente ali na porta da casa dele. Então a gente acabava levando aquele povo todo para outro lugar e ficava legal para todo mundo. Então a gente... A galera já esperava pelo after. A galera já ia... Já vai pro rolê esperando o after, já sabendo que tem o after. Tipo assim, cara, tá tudo certo, vai acabar, mas vai pra outro lugar. Vai pra outro lugar. Acabar, mas não vai acabar tanto assim. E aí o negócio começou a espalhar e começou a ir gente de outros movimentos, não só de eletrônica. Ia sertanejo, ia todo tipo de gente, assim, era o after. E aí começou a ser uma coisa semanal, assim, todo sábado. E durou bastante tempo? Aí, beleza. Aí nesse tempo eu acabei saindo...
tipo, com mais ou menos um ano do After, eu saí que eu fui pra Moscou. Mas continuou ainda... Época ótima, né? Não, e saiu, mas continuou muito tempo ainda. Eu fui pra Moscou, fiquei lá um ano, voltei, ainda tava rolando ainda. Só que aí já tava no esquema mais assim, né? Já tava mais... Top. E tipo... Não, aí continuava underground, assim. Num dia, esse lance do carpete foi engraçado, porque a gente tava um dia no After, assim... Porra, velho, esse carpete aqui, que fedor esse negócio, cara, vamos arrancar esse negócio. Aí na festa, todo mundo já... Pega aqui. Rasgou o carpete assim, não. Que loucura. Cena, nossa. Cara, e quando tu foi pra Moscou, tipo, como tu já tava envolvido na cena de música eletrônica, como é que foi esse teu baque de troca de país? E se tu ficou ligado no cenário da música eletrônica lá, até porque tu chegou, teve que se mudar, se orientar, trabalhar na agência, tipo, mudou muito, né? Foi uma mudança muito radical. Foi total, velho. Só que, então, eu tinha acabado de fazer esse curso de produção musical, o primeiro curso. Então, eu cheguei lá, minha maior preocupação lá em Moscou era o seguinte, eu ia chegar lá no outono e logo depois ia começar o inverno. E eu morria de medo do inverno, porque as temperaturas lá chegavam a menos 30, velho. Então, eu só ficava pensando, o que eu vou fazer no inverno lá, né? Porque aí eu levei videogame, um monte de jogo, um monte de coisa... E tinha feito esse curso, só que aí eu cheguei lá e a agência era muito grande, então tinha uma estrutura, e eu cheguei pra menina lá que cuidava assim dos estrangeiros e falei, olha, eu quero comprar isso. Dei uma lista pra ela, um monitor, meu primeiro salário, já passei a lista pra ela, eu quero parte de monitor, quero esse mugzinho aqui, quero uma placa de som. Ela só deu um jeito lá e chegou pra mim. Aí eu já levei pra casa e comecei a produzir. E daí... Enfornado, né? Enfurnei, acabou. Não vi inverno passar, viu? Nem liguei o videogame do jeito que foi e voltou na mala. Nem tirei da mala. Arranjou um videogamezinho novo. Interativo, né? Novo. Que massa, cara. Não sabia disso. E aí foi isso, assim. Comecei e aí quando eu fui vendo, é muito legal isso aqui, cara. Nossa, você põe esse instrumento, muda a música toda, e fui fazendo. E já naquela coisa, vamos querendo lançar, mas a música ainda tava... Tive umas decepções, assim, tipo, fazendo a música lá no meu apartamento, achando que tava bombando. E aí, só um parênteses, aí, nesse meio tempo, comecei a ir, né? Eu pesquisei lá na internet, onde que rolava. E lá em Moscou é uma São Paulo, né? Cidade gigante, velho, muita coisa rolando, vários artistas passando por lá, vários clubes, e era só começar a procurar, velho. Aí eu fui, saí um dia, daí o DJ que tava abrindo, na hora que o cara terminava, eu ia lá e conversava com o cara, e aí, tal, gostei do teu som, e já fazia a interação. Aí falava que era brasileiro, os caras já curtiam, porque lá não tem tanto brasileiro, assim, não é igual uma Europa mesmo, assim, ocidental, que é cheio de brasileiro, lá não, é mais raro. Aí os caras já... se interessava, brasileiro, que legal e tal. E falava, eu toco, me pegava o contato, começava a conversar ali fora, na internet, né, Facebook. E aí rolou uma data pra mim num clube lá que era o Café Product. Aí toquei lá, depois fui conhecendo esse cara, fui conhecendo outras pessoas. Aí rolou uma data também no Solianka, que na época era tipo o clube mais hypado assim de Moscou. Que da hora. Foi bem tudo assim, né? Aí tu começou a ver mais a nightlife lá, tipo, frequentar... Eu saía, não muito, assim, porque eu também eu tava sozinho, mas sempre que dava, assim, às vezes, por exemplo, eu vi uma festa lá, Get Physical, lembro que acho que era 10 anos da Get Physical, se não me engano. Aí ia rolar, eu pegava e ia. Mas aí já eram umas festas, às vezes, maiores, muito grandes, assim, que não tinha nem como abordar quem tava tocando, não. Mas foi assim, cara, e nesse tempo também que eu comecei a produzir, eu lancei essa minha primeira música lá como RVA, nessa gravadora que era de Berlim, que hoje já não existe mais. E esse cara também me arrumou uma data lá em Berlim, ele falou, que é nessa casa lá que eu falei. E foi isso, cara, daí falei, não, velho, apaixonei com o negócio, produção, nossa, adoro. Então essa foi toda a base que veio, né? Vamos falar agora de coisas mais atuais, né? Porque a gente tá falando do Riva, Moscou 2012. Você teve uma gama de lançamentos em grandes gravadoras que eu tava vendo. Foi a KDB. Isso.
em 2017, que é um EP top. Que eu acho que eu escutando teu trampo, cara, como eu já te conheço há bastante tempo, eu acho que esse EP foi foi uma grande... foi marcante pra consolidação da tua personalidade sonora. Sim, total. Então, esse EP, inclusive, tem uma track dele que eu fiz antes de Komodo. Antes de ser Komodo, que é a Digital Space, eu já tinha feito ela antes já. Uhum. Foi uma, inclusive, das músicas que eu mandei pra Jennifer na época que eu conheci ela. E essa música, essa música, quando eu mandei ela, assim, pro masterizador, na época, ele deu um feedback, assim, que eu fiquei muito feliz na época. Ele falou, não, cara, essa música é... Não, por isso que eu falei, cara. Eu vi ali que aquelas 3 músicas, inclusive, é muito difícil... pra mim, eu tive grande dificuldade pra fazer EPs, né? Uhum. Então, quando eu escutei esse teu EP, eu pensei, nossa, cara, aqui foi um marco de consolidação da tua marca sonora, sim, né? Tua personalidade. E depois daí ficou um negócio muito, cara, realmente, Komodo, a gente já sabe o que esperar do Komodo, entendeu? Do projeto. Sim, esse daí foi só, né? Esse foi um dos primeiros EPs, assim, como Komodo. Já tinha uns 4 anos de produção já, né? De estudo, né? De tentativa e erro. Inclusive eu ia contar até o caso lá em Moscou, que eu tava fazendo uma música que eu achei que eu tava assim, nossa, essa música vai arrebentar, essa música vai explodir, velho. E fui tocar lá no dia, a pista tava assim, dominando a pista, todo mundo curtindo. Falei, não, é agora, eu vou mandar aquela música lá que eu tava fazendo, velho. Na hora que eu mandei a música, velho, tudo embolado, baixo com kick, velho. Não sabia ainda mixar direito, né? Uhum. Matou a pista, velho. Ninguém entendia o que era kick, o que era baixo. Saquei. E eu saí quase em depressão, assim, velho. Cara, mas é normal a gente fazer a música e gostar da nossa arte. Sim. Mas era uma falta de conhecimento. Isso na época, né? Antes de... Quando eu tava aprendendo ainda, começando. Então, aí nesse eu já aprendi nova. Então, baixo tem que cortar aqui nessa frequência pro kick aparecer, né? Então, aprendi isso meio que na prática, assim, né? Escutando, né? Escutando e vendo como é que era. Mas aí... fui no final um pouco antes de virar Komodo, eu já estava meio que seguindo essa linha mais tecnomelódico, assim, tava começando. Uma coisa engraçada, quando começou isso, era tecnomelódico que se dizia ou era Progressive House? Não, era tecnomelódico, inclusive a gente tinha até... Porque entrou depois de um tempo, acho que não sei se é da época, Melodic House e Techno. Não, nem existia ainda esse gênero. É um negócio mais recente, já 2016, acho que é 2017 ou 2018. Que entrou essa nova linha no Beatport, né? Sim. Não, na época era o seguinte, a gente às vezes falava até techno, né? E às vezes falava para especificar um pouco já techno melódico. Mas o Progressive House na época, ele tava cheio daquela galera Axwell, né? Verdade. Essa galera bem comercial, né? Que eles estavam... Foi que deu uma... Por isso que o Beatport veio com uma nova proposta, né? Nesse tempo. Sim, foi até um texto na House Mag muito interessante sobre essa época. Eu acho que é do Danilo que escreveu, assim, falando sobre isso, contando toda essa história, né? Que estavam fazendo esses big room, né? Comercialzão e começou a vir essa galera do trance, né? E do progressive mesmo, John DeGuid, Sasha, estavam fazendo um som underground que estava vindo com tudo. E essa galera quis aproveitar, né, essa galera do Big Room, do mainstream, EDM, do mainstream, quis deixar o som um pouco mais cool, né? E começou a lançar como Progressive House, assim, mas não era Progressive House. Só e daí a questão que o Danilo quis apontar era que, por exemplo, essa galera com grande investimento estava pegando os top e os grandes artistas do cenário do Progressive House verdadeiro, né? Que o gênero, né, que fazem o verdadeiro Progressive House, estavam caindo e essa galera toda do mainstream, tipo, pegando Progressive House. Exatamente. E foi uma fase ruim, difícil, assim, pro próprio Danilo mesmo, que sempre produziu Progressive House, né? Que sempre teve ali nesse meio. Foi uma época difícil, porque o Progressive House ficou meio um estilo chacota, né? Então, você falar que era Progressive House no underground, você era meio
meio excluído, assim, né? Tipo, esse cara faz Progressive House lá no meio do Axel, desses caras. Porque não tinha essa... Quem estipulava qual era o gênero era a própria gravadora, né? Aí depois dessa época, o Beatport, ele meio que ele começou a... Não, isso aqui não é, e tirar. Não, isso aqui não é, vai pra cá. Isso aqui é Progressive House, isso aqui fica. E aí veio... Acho que depois que teve essa mudança, acho que foi pra Future Bass, né? Essas coisas. Assim. Tem o Big Room, né? Veio o Big Room. Acho que tem um... Eu acho que tem, não tenho certeza. Tem o Dance, tem o Big Room e o Future Bass. Future Bass. E aí eles começaram a tirar, não, isso aqui não é... Aí agora sim, o Progressive House tá o verdadeiro Progressive House, né? E aí voltou o estilo, e inclusive o estilo agora tá até numa certa alta, assim, digamos assim, né? O Progressive... Não, total, principalmente no Brasil, agora tem uma inserção muito massa. Pois é. Já dando esse gancho, né, eu vou falar da Timeless, mas teve um lançamento teu que eu achei, cara, muito feliz quando tu lançou, que foi na Stay Yoke. Ah, sim, da Stay Yoke, então. Isso aí foi, cara, porra, muito massa, cara. Quando tu lançou. Era um sonho mesmo, assim, eu queria muito lançar na Stay Yoke. Eu tive 2 músicas, assim, cara, foi... E é engraçado esse lance, né, que a Stay Yoke também veio através de um outro lançamento. Esse EP da KDB que você falou, foi assim, eu tinha essa música do Digital Space, já estava pronta, e tinha uma outra pronta. Aí eu mandei no e-mail de demo normal, eles me responderam. E pediram mais uma música, que foi a Nebula, que eu fiz e fechou o EP de 3 músicas. E uma das donas da KDB, ela também era manager da Stay Yoke. Então... Casou tudo, que massa. Casou tudo. Aí eu comecei a ter esse relacionamento e fui mandando música. E eu tinha mandado 2 músicas que ela chegou quase fechar pra Stay Yoke Black, ia fazer um EP no Stay Yoke Black. Chegou a me pedir as masters pra eles testarem. E eu já tava naquela expectativa, mas aí não rolou. Daí foi aquela frustração, né? Tanto que eu nem lancei essas músicas em lugar nenhum, mas de tão frustrado que eu fiquei. Nossa, eu acho legal essa questão de já o contato das pessoas que são os managers de gravadoras, porque tu fica com a porta aberta e são gravadoras que têm um certo nome já no Beatport e que vão te ajudar a conseguir entrar no chart, né? Isso é assim, essas gravadoras são muito boas, né? Porque elas tipo, abrem portas, né? Então, por exemplo... Tu não acha interessante, por exemplo, tu lançou uma vez na KDB, não sei se tu lançou mais de uma. Depois eu lancei mais 2 tracks em compilações. Porque assim, eu criei esse relacionamento. Eles me pediam, às vezes, música. Vamos fazer uma compilação. Que massa. Você tem uma música? Eu tenho. Uma delas que eu até gosto muito é a Planetary, que teve suportes bem legais, assim, de alguns artistas de fora e tal. Vieram me falar sobre essa música. E teve a outra também que foi... Agora, nossa, esqueci o nome da música. A Unconscious, que foi a última que saiu na KDB. É um som muito... Fala assim, uns artistas de fora. Geralmente essa linha de som aí, a gente, no caso, atrai mais pessoas do cenário internacional, né? Não é uma coisa tão nacional, que a gente... Até hoje, assim, é difícil, né? Vir uma galera do Brasil aí. Como é que tu acha que... Eu acho que eu tive realmente mais contato mesmo, assim... Não contato, né? Muito no Brasil tem muito contato, mas... De pessoas que venham, assim, né? Do nada, digamos assim, né? Uma pessoa, de repente, me mandou uma mensagem no Facebook, lá na minha página, falando, gostei do teu som. Isso aconteceu algumas vezes já, tipo... Uma delas foi uma DJ de Los Angeles, que é a Tara Brooks, que hoje em dia ela tá até fazendo um som muito legal. Massa. E teve também um pessoal da Índia também, o Seventh Sea, os meninos lá, que eu não sei nem como é que fala o nome deles. É um som que realmente é mais internacional. Até meio... O que tu acha? Assim, é meio complicado viver do underground no Brasil. A gente faz mais por amor, né, cara? Sim, cara. É porque realmente eu gosto, assim, é o que eu falei, né? Quando eu fui pra Moscou, eu levei o videogame e voltou do jeito que ele foi, ele voltou. Então, assim... Nem oxidou. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Já tive... convites para integrar projetos de estilos, né, mais comerciais, assim. Cheguei a inicialmente aceitar, né, por motivos de vai ser bom, vai ter grana envolvido, você vai fazer contato. Mas quando eu começava a ouvir a música que eu ia ter que fazer, eu falava, cara, eu prefiro... já tem meu trabalho hoje, né, que eu gosto também, que tem a ver com arte, com criação.
E se eu for entrar, fazer uma coisa que eu não curto, velho, vai ser um outro trabalho maçante também, que eu não... E eu tenho, né, não sei se eu tenho um certo medo, assim, de perder esse tesão, sabe, de produzir, assim. Eu gosto demais de produzir, é um negócio que, assim, é meu hobby mesmo, assim, é tipo... Cheguei em casa, terminei o trabalho, terminei o que tinha que fazer, ligo o Ableton, pronto, velho, aí... Desliga, larga o celular. É uma terapia, é verdade. Se deixar, vou até altas horas. É melhor, assim. eu acho melhor, realmente, quando larga o celular e tal. Inclusive, eu tô até pensando em botar quando as pessoas virem aqui em casa, botar um saquinho de celular na porta. Pra pessoa deixar o celular, porque daí não sai, cara, da ideia. Faz muita diferença. Faz muita diferença, cara. Não sai, até às vezes eu tô usando o Ableton na televisão e daí eu olho pra tela do lado assim pra ver responder uma pessoa, cara, já... você já perdeu o fio da meada ali. Já perdeu o fio da meada. Muito real isso aí, né? Focar, vamos fazer, vou ficar só ali. Né? Mas é isso, cara. Então, assim, gosto muito, assim, de produzir, entendeu? Porque, assim, se eu pudesse, eu só produzia, não fazia mais nada, sabe? Né? Só que a gente que é artista sabe que hoje em dia produzir é uma das... digamos que é uma parte principal, mas não é só ela, né? Uhum. Tem um monte de outras coisinhas que a gente tem que fazer também, né? Administrar rede social e tal... Isso é um trabalho muito... Ocupa tempo, né? Ocupa tempo, exatamente. Pô, a gente chegamos num ponto, tá acabando o tempo, chegamos num ponto muito legal que é essa questão da rede social. E tu faz isso sozinho? Não, então, o que acontece? Eu tentei já fazer sozinho, já tentei trabalhar com outras pessoas. Hoje em dia eu trabalho com a Boreal, que eu acho que é a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Eles fazem tudo pra mim, assim. Ela só me manda assim, ó, vamos postar essa foto com esse texto aqui. O que você acha? Eu falo, legal. Porque se deixar pra eu fazer, eu não faço, velho. Porque eu não gosto mesmo, sabe? O negócio... Cada um tem que fazer o que sabe fazer melhor. Vai ser melhor assim, as coisas vão funcionar melhor. São as pessoas que vão agir nas tuas falhas. Exatamente. Eu acho que a gente tem que, às vezes, pensar exatamente dessa forma, né? Não dá pra ser bom em tudo, né? Não dá pra gente querer ser... Tem que pensar como uma empresa também. Exatamente. É uma empresa, né? Tem vários segmentos ali. Então, eu preferi deixar, assim, com eles, que eles... Não, é a Gabi... Hoje em dia é só a Gabi, na época era o... Eu quero chamar ela aqui. Nossa, cara, ela é foda. Eu acho foda. Eu participei de algumas lives. Cara, eu adoro ela, velho. Comecei a me engajar com eles ali a partir das lives, né? Nossa, eu tenho certeza que ela topa, cara. Se ela estiver por aqui, ela topa. Ela é muito massa. Ela tá na Europa agora, né? Tá nos Estados Unidos agora. Estados Unidos? Eu acompanho de vez em quando. Vejo o que ela tá fazendo. Tô ligado. Nossa, cara, ela tem muita coisa pra acrescentar, tenho certeza. Pra finalizar, eu quero te fazer uma pergunta sobre o teu EP da Timeless. Que foi um marco de 2019, tu alcançou os charts do Beatport. Sim. Com vendas no mês de outubro. E tu fez 4 músicas, cara, muito massa, sério. E no final do EP, eu quero saber como é que foi essa tua criação do EP, o processo. Se tu fez uma de cada vez, assim, porque tem realmente uma história. E a última música do EP veio uma música mais groovada, com um synth mais alegre, né? Uma síntese mais, uma timbragem muito alegre e um som mais... solto, assim. Sim, então, esse EP levou, digamos que mais de um ano, assim, pra ficar pronto, sabe, do começo ao fim. Eu comecei o relacionamento com a Timeless através do Danilo, né, a gente tocou em algumas festas juntos, já bateu ali a ideia por causa do som, que era parecido, a gente ficava conversando ali no fundo ali, enquanto tava rolando os outros DJs, e ele tinha me falado já da Timeless antes dela de lançar, então eu já comecei. Ele já falou pra mandar uma track uma vez, eu mandei, saiu numa compilação. Depois mandei uma outra que ele gostou, que ele tocou até no Capa Futura, em vários lugares, que é a Kiron. Suporte incrível. Essa aí foi bem legal, saiu no VA de um ano da Timeless. E depois ele me veio com o convite pro EP. Daí eu já tinha, a Horizon já estava pronta e mandei pra ele. Aí foi assim, foi muito vai e vem, cara. O Danilo é muito exigente, cara. Verdade. Muito exigente, cara. Tipo, ele tem um Isso critério. É bom, cara, porque a Timeless, ela tem essa pegada do... Ele mantém a visão, né? Não abre, porque lança aí porque... E não é porque é amigo que, vou lançar porque é brother, não. Porque outro dia mesmo mandei uma track pra ele e ele falou, não, cara, isso aí eu não vou lançar.
Recentemente. Mas foi isso. Aí mandei muita música. Mandava uma, não. Mandava 3. Gostei dessa aqui. As outras 2 não. Mandava mais 2. Aí no final tinha 2. Que era a Black Sun, que foi o título, né? O nome do EP. Que é a nossa... Que primeira foi música. Mas aí por fim eu mandei 2, achando que ele escolheu uma das 2. Aí ele falou, não, gostei das 2. Que foi Andrômeda. Que é essa, acho que essa... Ela é mais rápida, 125, né? Essa é mais rápida. E a Void, que tem um breakzinho bem legal ali, um drop legal ali. Sim, um synth muito bom. Ele é mais alegre, o som. Ele é o progressivo, mas ele ainda é mais quebrado, né? Ele é mais exatamente, solto. tem umas batidas meio quebradas também. Isso. Eu achei muito massa pra finalizar o EP, cara. Isso. Foram essas 2 as últimas. Aí a gente fechou o EP, daí foi mais um tempinho pra lançar também, que a gravadora também tem um calendário já bem concorrido. Claro. E esse EP, cara, foi um marco assim pra mim até hoje, né? A gravadora, de suporte. A Timeless tá top, né, cara? A Timeless eu acho muito foda, cara, muito foda. Parabéns pro Danilo, cara. Nossa, E outro cara também que rola de chamar aí. Sim, eu só tô esperando ele chegar. Conheço bastante. Conheço bastante ele, cara. Ele é muito gente boa, cara. Ele é. Muito nessas vindas, né, pra Magic, Winter, ele sempre vem, sempre né? Tá aí. Então a gente sempre acaba se encontrando em hotel e conversando bastante. Não, massa demais. E esse EP teve... Como é que tá de tempo? Já tá... Acho que a gente pode ir pra segunda parte. Vamos falar do EP 2020 e vamos falar do outro trabalho dele, muito massa, que a gente vai falar no próximo podcast. Beleza, então. Até a próxima. Até mais.